Faz bastante tempo que eu não faço um vídeo de favoritos e eu recebi várias mensagens pedindo pra eu fazer um. Então agora que terminou o inverno, eu pensei, talvez esse seja um bom momento pra falar das minhas coisas favoritas do inverno. Então eu decidi juntar um pouco de música, decoração, lugares pra ir, experiências pra mim que foram muito importantes e que acabaram se tornando minhas favoritas, entre outras coisas. Acabei de passar um café. Hoje é sábado de tarde, tá um dia super tranquilo, super relaxante, tá um tempo assim, ó, nublado, tempo perfeito pra ficar em casa gravando esse vídeo. Então vamos lá. Nesse inverno, eu acho que diferente do inverno passado aqui em Floripa, fez um frio da desgraça. Muito frio, me tremia os queixos. Então, como na maior parte do tempo eu fazia home office, eu queria encontrar uma maneira de deixar meu home office mais confortável, vamos dizer assim. E daí eu fechava tudo, porque eu não queria que viesse vento, acendia umas velas, ficava lá tranquilinha e colocava uma musiquinha. Então eu pensei em começar esse vídeo pelas músicas que eu indico. Tem uma cantora que se chama John, que eu vou até deixar aqui, que eu não consegui encontrar uma música dela que não fosse boa. Ela me faz sentir como uma mulher que, sei lá, mora numa cabana de madeira com pedra, que tem um fogão a lenha, que toma banho de banheira com velas, que cria cavalo e que tem aqueles sofás enormes, bem fofos, que tu deita e entra assim dentro do sofá. Essa é a energia que me passa. Ponto final. Maravilhosa. Foi uma cantora que eu ouvi o inverno inteiro e foi assim, ó, perfeito. Agora um álbum que eu indico de olhos fechados, se tu tem que trabalhar até altas horas da noite, é este álbum do Labi Siffre. Quer ver assim, ó, tá chovendo, tá frio, tu fez um chazinho e tu tá tendo que terminar um freela. Cara, teteia. Mas, como eu sei que tem gente que tem problema com trabalhar, ou estudar, ou ler, enfim, com músicas que tenham letra, eu indico um álbum que eu já conhecia antes, só que nesse inverno, eu e o Pedro, não sei o que aconteceu, que a gente viciou. Então a gente ouvia ele pra absolutamente tudo. Vai lavar louça, Planteja. Vai arrumar a casa, Planteja. Vai botar roupa pra lavar, Planteja. Vai ler um livro, Planteja. O tempo inteiro. E, na verdade, esse álbum, ele foi feito pras plantinhas ouvirem. Porque o Mort Garson, que foi o cara que criou esse álbum, ele simplesmente fez porque a mulher dele tinha muitas plantas em casa. E daí ele ficou inspirado e ele fez músicas pras plantinhas ouvirem. Aqui em casa todo mundo ficou feliz. Eu fiquei feliz. Pedro Henrique ficou feliz. Plantinhas ficaram felizes. A Polônia, que tá aqui atrás de mim, ficou feliz. Muito bom mesmo. Nesse inverno eu queria fazer coisinhas mais tranquilas, queria tentar sair um pouco mais, não pra rolês, senão pra, tipo, comer alguma coisa, ou sair pra ler em algum lugar. Coisinhas tranquilinhas que eu sabia que ia fazer bem pra mim. E eu consegui sair bastante. Então eu pensei em falar um pouco sobre esses lugares, porque tiveram lugares muito legais e lugares que eu indico bastante. O primeiro sendo a Pani. A Pani, eu falo o tempo inteiro aqui, porque assim, pra mim é o paraíso na Terra. Tudo sem glúten. Tem bolo, tem salgadinho, tem sanduíche, tem cinnamon roll, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Tu é celíaco, é de Florianópolis, vai na Pani. Não é de Florianópolis, vai vir pra Florianópolis, vai na Pani. E se alguém da Pani estiver assistindo isso e quiser mandar alguma coisa aqui pra casa, pode mandar. Pode mandar que eu como, eu faço vídeo. Pode mandar aqui pra casa, que eu vou ficar muito feliz. Outro lugar que eu fui bastante também pra comer foi o Veritá, do Santa Mônica. Eles atendem também pelo iFood e assim, ó, bom pra caramba. Comidinha gostosa, comidinha leve, comidinha saudável. Eles têm um escondidinho de carne com batata salsa. E eles esquentam na hora. Então dá pra almoçar lá, dá pra tomar café da manhã lá. Uma delícia, uma delícia. Nesse inverno também eu e Pedro a gente foi bastante pra brechó e pra antiquário. A gente tava buscando gastar menos dinheiro e se a gente gastasse dinheiro que fosse de uma forma um pouco mais consciente. Então a gente foi nos muito legais aqui de Floripa. Tem uns eventos que às vezes tem aqui em Floripa, que é um grupo de vários brechós. Tem o Garimpa Floripa e tem, enfim, vários outros. E esses dois foram os que a gente mais foi. E foi assim, ó, muito bom. Curadoria muito boa. Tem vários brechós diferentes com preço super bom. Então se você vier aqui pra Floripa ou se você é de Floripa, vale muito a pena ir conferir. Outro lugar que foi o meu favorito nesse inverno foi o Jardim Botânico aqui de Floripa. Aos domingos eu fui algumas vezes pra fazer yoga, o que foi assim, ó, uma experiência absurda, maravilhoso. Tu deitava assim, olhava as árvores, os passarinhos, o pessoal fazendo piquenique. Absurdo, absurdo. E também fiz uns piqueniques lá com alguns amigos meus. Então, é um lugar muito lindo, vale muito a pena conferir. No inverno lá, cara, absurdo, principalmente quando tem dia de sol. Lá é um lugar muito gostoso. Fiquei muito feliz que eu fui pra lá. Sobre os antiquários, eu fui bastante em dois, que pra mim são os meus favoritos aqui de Floripa. Eu fui bastante no Tomazin, Antiguidades. E na mesma rua tem um outro também que se chama Imperial.
E os dois, pra mim, são lindos, tu encontra de tudo. E aqui em casa tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente nesse inverno, que eu acabei, né, ficando mais em casa porque tinha dias que era muito frio, muita chuva, enfim, que era tentar trazer a regra do 80-20. E o que é essa regra do 80-20? Tudo que eu comprava pra casa de decoração, eu tentava fazer 80% coisas novas, por exemplo, reformei a cozinha, 80% delas são coisinhas novas. Por exemplo, o móvel ou os talheres, só que 20% é de peças garimpadas, ou peças usadas, ou peças antigas, e eu acho que assim, dá um charme muito grande. E eu vi vários youtubers de decoração falando disso, e eu achei uma ideia fantástica. Eu consigo ver a diferença que dá no lugar essa regra do 80-20, e eu acho que deu super certo. E esses dois lugares são os lugares que eu mais fui pra poder garimpar coisas. Agora falando um pouco sobre decoração e coisas pra casa, eu acho que nesse inverno que eu mais usei aqui pra casa foram velas aromáticas. Tanto pra tomar banho, quanto pra trabalhar, quanto pra ler alguma coisa. Eu ganhei de aniversário uma vela de um amigo meu. E João, se tu tá assistindo esse vídeo, é a tua vela. E essa vela tem um cheirinho absurdo. Então assim, todo santo dia eu acendo ela. Eu comprei também algumas velas pra colocar no banheiro, comprei algumas no Angelone e comprei umas do Imperatriz. Tinha umas que tinham cheiro de canela, outras de rosas brancas e enfim. E daí eu coloco na janela do meu banheiro e, nossa, vai tomar banho, acende as velas, fica um cheirinho delicioso no banheiro inteiro. Ah, Deus, toma teu banho na luz das velas. Não tem nada igual, não tem nada igual. Outra coisa que foi um vício, eu acho, desse inverno, foi pesquisar cortinas. Porque eu comecei a entrar numa espiral do Pinterest, comecei a ver um monte de cortina maravilhosa. E daí tinha cortina de crochê, tinha cortina bordadinha, tinha cortina com estilo japonês, tinha cortina pra colocar na porta, tinha persiana de bambu. Então, assim, foi uma espiral que eu entrei nesse inverno, mas eu ainda não saí dela. Eu sei que a gente já tá na primavera. E nesse mesmo espiral, eu fiquei viciada em tapete. Porque nesse Tomazinho Antiguidades que eu falei pra vocês, tem uns tapetes maravilhosos, só que são bem caros. E eu sei que no Etsy também tem uns tapetes assim, ó, perfeitos. Eu sei que tapete é um investimento, só que eu não tava querendo gastar muito. E eu tenho vários tapetes aqui em casa, então eu sinto que agora não é hora de trocar tapete. Mas foi uma espiral que eu entrei de ficar viciada em ver tapete. Nesse inverno, eu acabei lendo muito mais do que eu imaginava que eu ia ler. E eu li livros muito bons. Eu vou começar com esse livro aqui, que se chama Fazes Me Falta, da Inês Pedrosa. E esse livro eu não dava nada por ele, porque eu fui num sebo com o Pedro e eu tava vendo os livros em promoção. Tava na promoção, vou levar pra ver. Ele conta a história de um casal, que não é um casal, eles são, tipo, amigos, mas eles se amam, mas nenhum dos dois meio que quis ter algo mais romântico porque eles não queriam estragar a amizade. E acontece que a personagem feminina morre. E esse livro, eu não esperava por isso, mas cada capítulo mostra os pensamentos e a linha de raciocínio de um dos personagens. Então, às vezes mostra o da mulher que é falecida, e ela fala várias coisas que dá pra ver bem que ela tava bem apaixonadinha por ele, mas não deu pra ter nada. E daí no outro capítulo mostra o ponto de vista dele, que tá no enterro dela, e no ponto de vista dele ele fala bastante como, ele não sabe como é que ele vai superar, que ele tá muito triste, que, né, eles não tiveram tempo pra tentar nada, pra fazer nada. E é um livro de romance absurdo, porque assim, em momento algum eles se comunicam, porque, por exemplo, ela tá falecida, ele tá ali no enterro dela, e ela tá pensando, tá tendo a linha de raciocínio dela, ela sabe que tá morta, e ele também tá com os pensamentos dele ali, com as tristezas dele ali, mas em momento algum eles se conversam. É realmente porque a linha de raciocínio dos dois é muito parecida. Tem momentos do livro realmente que a linha de raciocínio deles dá uma distanciada, assim, mas depois eles voltam a pensar bem parecido. E é um livro muito bom. Eu li em uma tarde. E é aquele negócio do amor que, a gente não pode ficar junto, porque agora estás muito longe, não sei o que. Cara, muito bom. Teve um outro livro que eu já falei bastante nos meus vídeos, que se chama Sobre as Mulheres, da Susan Sontag. E como eu já falei bastante, vocês sabem que é um dos meus favoritos, mas eu vim indicar esse aqui, que se chama O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Esse livro aqui, ele foca bem na transição do feudalismo pro capitalismo. E ele fala sobre muitas coisas, não tem como eu resumir aqui tudo sobre esse livro. Nesse livro aqui, a Silvia conta bastante que a caça às bruxas não foi só um medo religioso, como a gente achava ou como a gente foi ensinado, e sim que isso foi realmente uma estratégia para poder controlar os corpos femininos, porque as mulheres geravam filhos que eram trabalhadores. Então, se elas ficassem livres e viviam de forma autônoma e tinham suas próprias crenças e seus próprios desejos, elas não iam gerar trabalhadores. Então, o que eles faziam? Eles viam as mulheres que não se encaixavam nas regras, que não queriam obedecer, ou que tinham seus próprios ideais, suas próprias crenças, e taxavam como bruxa para poder queimar e para ninguém se revoltar. E uma das coisas que ela fala bastante nesse livro é sobre o trabalho reprodutivo, que é um trabalho que não é pago, mas que é super importante pro sistema continuar do jeito que tá. No geral, esse livro aqui, eu acho que ele devia ser uma leitura obrigatória. E ele mostra bem sobre de onde veio o sexismo, desde o início, como é que começou, por que que começou. Pra mim, foi o ápice do inverno. Foi um livro que eu li e que, cara, me prendia e eu, caraca, e grifava. Muito bom.
Agora, por último, eu pensei em falar um pouquinho sobre a questão dos cosméticos, mas lembrando que cada pele é uma pele. Primeiro, eu queria começar com esse blush da Leone Beauty, que eu ganhei de aniversário de uma amiga, e ele é na cor Donuts. Realmente é uma cor que parece que é um bronze com um vermelhinho. Ele é bem cremosinho. E ele tem um aspecto meio, ai, tô queimadinha da praia. Basicamente, quando eu vou sair, eu coloco só uma base e coloco esse aqui. E eu sinto que ele dá uma cara de saúde. Esse aqui foi um dos meus hidratantes favoritos desse inverno, que foi o hidratante da Embryolisse. Ele tem aloe vera e ele também serve como primer. Eu adoro passar bastante ele aqui na área dos olhos antes de colocar a maquiagem, porque eu vejo que fica muito bom e ele não deixa craquelar o corretivo, então... nota 10. Agora, sobre produtos para cabelo, eu testei várias coisas nesse inverno e tiveram duas coisas que me marcaram bastante. Uma foi esse produto aqui, que é o spray multifuncional da Hidratei, que eu passava ele depois do banho, com o cabelo ainda molhado, e eu sentia que ele dava uma super hidratada, ele ajudava muito para brilho e ele ajuda também com proteção térmica, então, muito bom. Mas eu deixei o melhor por último, porque o melhor produto desse inverno inteiro pro cabelo foi o Co-Wash Comigo Ninguém Pode, da Lola Cosmetics. É uma coisa só, 3 em 1, shampoo, condicionador, máscara. Principalmente se tu é daquelas pessoas que gostam de lavar o cabelo todo dia e tu sente que acaba não dando tempo da gordura, assim, do couro cabeludo não chegar nas pontas. Muito bom. Eu tenho um cabelo que ele é bem grosso, ele é liso e ele é muito oleoso. Só que na ponta ele é completamente ressecado, porque não dá tempo pra chegar ali. Porque começa a ficar oleoso, eu quero lavar o cabelo. Então, eu sinto que esse foi um dos produtos milagrosos, porque o meu cabelo ficou com brilho, ficou com movimento, ele ficou hidratado e ele demora mais pra ficar oleoso. Então, realmente, é um produto que, pra mim, deu muito certo, deu muito boa. Não sei como é que vai ser pro cabelo de vocês, mas pra mim ele realmente me salvou. E eu sei que na Beleza na Web, não sei se ainda tá na promoção, mas tava, e tava R$ 25. Mas é isso, esses foram os meus favoritos de inverno. Se vocês já foram em algum dos lugares que eu falei aqui no vídeo, ou se já provaram algum dos produtos e quiserem comentar aqui embaixo, ou comentar os favoritos de vocês, ou as coisas que vocês mais fizeram nesse inverno, eu vou adorar ver tudo. E é isso aí, até a próxima!